Bom, olá, eu sou o Vitor. Esse vídeo tem a intenção de estar compartilhando aí o trabalho desenvolvido na disciplina de integrais de séries. Aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar, né, uma aplicação no curso de engenharia de computação, que é o curso que eu faço. Então, eu vou estar apresentando aqui o trabalho para a professora Divane aqui. Foi desenvolvido no Centro Federal, né? E eu tenho o intuito de estar detalhando aqui o documento e mostrando como foi a pesquisa, quais as aplicações que eu entreguei, e vou tentar também estar apresentando cada tópico que foi exigido pela professora na disciplina aqui no trabalho. Então, só alguns esclarecimentos. Eu desenvolvi esse trabalho todo no Word, depois eu converti ele para PDF. Então, aqui eu fiz um sumário para facilitar a navegação aqui. Ele está funcionando, caso tenha algum problema. Eu acredito que não vai ter não, mas se a professora for baixar o documento e tiver algum problema, eu vou estar tentando mostrar aqui a melhor intenção que eu tive. Então, que a gente pode navegar facilmente aqui pelo sumário, pelo trabalho. Então, eu vou tentar ser mais breve aqui, para não demorar muito. Aqui na parte do objetivo eu procuro detalhar, né, como que eu vou utilizar os conceitos de integrais. Então, aqui a gente tem o objetivo aqui de contextualizar e identificar o uso de integrais séries na área de computação e explorar funções de densidade e probabilidade. Seria a Probability Density Function. Vai ter várias vezes no trabalho que eu vou estar falando PDFs, que é mais fácil. Então, mostrar como que essas funções aplicam o cálculo de integral para descrever disposições de variáveis aleatórias e calcular probabilidades. Vou tentar ser mais breve, não vou ficar lendo tanto, né? Mas aqui no objetivo eu detalho aqui algumas coisas, né? Então dou exemplos aqui onde está usado, né? Aprendizagem de máquina, processamento de sinais, modelagem probabilística e classificação de dados. Na computação é muito amplo o uso de integrais, né? Acho que computação é um curso de tecnologia que tem os assuntos mais amplos, né? A gente tem o elo ali entre a engenharia elétrica, desde lá do hardware, da eletrônica, até a ciência de dados e a inteligência artificial. Então, nesse elo, nesse leque grande, tem várias aplicações de integral. Eu gosto mais da parte de aplicações na parte mais da ciência da computação e da ciência de dados. Então, aqui eu vou estar aprofundando sobre o assunto, né? Já posso até passar aqui para o desenvolvimento. Acaba sendo um pouco disso que eu estou falando. Que eu vou aprofundar nas funções de densidade e probabilidade que são muito utilizadas na parte de ciência de dados e no machine learning, né, na aprendizagem de máquina, que é uma parte que eu tenho mais interesse. Então, esse foi o motivo de eu estar escolhendo esse tópico para aprofundar mais. Mas aqui no desenvolvimento eu procuro passar pelo dizer, né, onde as integrais séries são aplicadas no curso de engenharia de computação em geral. Então, aqui eu falo, eu não vou se preocupar tanto em ler aqui detalhadamente, né? Mas então vai desde assuntos do hardware até assuntos de ciência de dados. Então, como eu disse, já pode ter diversas aplicações aí bem amplas. E aqui nessa primeira parte eu procuro dar alguns exemplos, né? Então, as transformadas e Laplace que a gente está vendo no final da disciplina agora são exemplos que são usados ali na parte de filtros digitais, de cálculo de energia de um sinal, de cálculo de estabilidade de sistemas, de codificadores de sinal. Isso é uma parte bem de telecomunicações ali, né? Tipo, tá bem na parte de eletrônica mesmo. E o outro lado, que seria mais voltado para o outro oposto, que seria a ciência de dados e a ciência de computação. Tem outros tópicos que também são muito abordados. Então, na área de inteligência artificial, que está muito em alta, aprendizagem de máquina, todas usam modelos probabilísticos, né? Então está muito ligado para a área de estatística também. Bom, eu falo também aqui no final um pouco como que as séries são utilizadas, né? Então as séries de Taylor e de Fourier são aplicadas no desenvolvimento de modelos matemáticos simplificados, que são utilizados aqui na parte de converter imagens do JPEG, processamento de sinais, sinais de áudio, sinais de vibrações, controle. Agora aprofundando um pouco mais mesmo sobre o que eu gosto mais, o que eu decidi detalhar mais, são as funções de densidade e probabilidade. Esses algoritmos são muito usados na área de aprendizagem de máquinas de dados, como eu já disse, e eles modelam variáveis aleatórias em disposições específicas. Né?
Então, eu vou passar mais breve aqui, só citando aqui o que é PDF, né? Função de densidade de probabilidade. São usados para descrever a probabilidade, a distribuição, né, de uma variável contínua. Ajuda a entender como os valores da variável aleatória são distribuídos ao longo do intervalo do espaço amostral. Então, aqui algumas propriedades é que ela não é negativa, se a função nunca é negativa. O produto da integral sempre é igual a 1, então a probabilidade do x está dentro do escopo da função ali, né, dentro dos limites, sempre 1. Né? Vou pegar todo o intervalo, a probabilidade de estar lá vai ser 100%. Probabilidade acumulada, que aí seria a parte mais interessante, né, que quando a gente coloca os limites integral, a gente pode ver a probabilidade de o valor de x estar dentro de uma faixa da curva da PDF. Então, aqui os exemplos dos cálculos disso, né? Então, a probabilidade de x estar entre a e b se dá pela integral de a até b da função ali que eu quero obter a probabilidade. Então, a gente também pode tirar daí a média, a variância, que são muito utilizados nos algoritmos estatísticos em computação, que eu vou citar um pouco mais para baixo. Aqui está um exemplo de uma função que é muito utilizada, né, que é o teorema de Bayes aí, que ela tem essa cara aqui, né, então aqui a gente pode ver no gráfico como que seria para pegar essa probabilidade, então que seria de um intervalo de 5 até 8, né, seria essa faixa amarela aqui que seria a probabilidade do x estar aí dentro. Então a gente tem que o φ aqui, se eu não me engano, né? O U e o O aqui seria a média e a variância da classe especificamente. Então aqui aplicando, né, essa função no conceito da função de densidade de probabilidade, né, a gente integra ela dentro do intervalo, daí a gente pega a probabilidade dela estar aqui dentro. Agora, isso aqui tudo é meio que a aplicação da integral numa parte mais da estatística, né? Mas isso é fundamental quando a gente olha para a área da ciência da computação e da ciência de dados, porque a gente precisa fazer essas análises estatísticas mesmo. A ciência de dados é uma área que conversa muito com a área probabilística, né? A área de probabilidade, então usa muito dessas definições de estatística. Então, aqui tem alguns métodos, né, de aprendizado de máquina, seria o modelo misto gaussiano, o Navier-Bayes, as redes bayesianas, todas elas dependem diretamente da função de densidade que eu expus aqui em cima, para modelar distribuições de dados e fazer inferências ou previsões. Então, a inteligência artificial aí, essas coisas que a gente tudo vê de modelos matemáticos e algoritmos de computação, muitos deles, né, usam as funções como base. É isso que eu vou detalhar aqui um pouco mais para baixo. Aqui eu cito aqui, né, que explico um pouco melhor como que todos esses algoritmos funcionam, né? Então, o modelo misto gaussiano, a generalização de distribuições gaussianas normais, como que ele aplica aqui a média e a variância para poder receber essas médias, são ponderadas essas distribuições. Vai já um outro algoritmo probabilístico que é baseado no teorema de Bayes. Daí ele calcula a probabilidade do x pertencer a uma classe CK, que as redes bayesianas, que é um outro exemplo também, que utiliza um gráfico acíclico direcionado, né, para poder modelar um problema probabilístico através também das funções de densidade e probabilidade. E aqui eu explico cada nó, uma variável. Não vou me aprofundar tanto não. Aqui é só um fechamento mesmo, mostrando que todos esses são exemplos. E o desenvolvimento prático que eu desenvolvi foi uma aplicação em Python que ilustra como que é feito a função de probabilidade num algoritmo de computação mesmo. Então aqui eu explico basicamente por cima assim. Eu vou apresentar ele aqui logo em seguida. Esse trabalho aqui eu fecho com a relevância das integrais de séries na computação abordando diversas aplicações. Então eu foquei um pouco mais na densidade de probabilidade, mas aqui é só uma conclusão mesmo, mostrando os importantes modelos matemáticos. Então, eles não apenas permitem a modelagem e análise de fenômenos complexos, mas também sustentam o processo contínuo de área de computação, indo desde a parte da engenharia elétrica até a área da ciência da computação. Então, é indispensável, né, para a inovação e para o desenvolvimento tecnológico e para a sociedade em geral, né,
esses desenvolvimentos na área de tecnologia. Que a parte de referências, eu, assim, tem muitas referências que eu procurei todas essas citações que eu falo, né, tipo de onde ela é utilizada e fala aqui de sistema de criptografia e segurança, né? Todos esses exemplos que eu dou aqui, eu tirei de algum lugar, estão todos aqui. Então, aqui quando eu... aqui é uma tomada geral sobre o assunto, que foi o site onde eu me interessei mais sobre o assunto. E aqui eu vou detalhando tudo, aqui sobre computação gráfica, onde é aplicado, né, de criptografia, aqui eu falo da série de Taylor, série de Fourier, conceito de probabilidade estatística. Todos esses aqui eu procurei pegar de universidades ou de fontes que fossem mais confiáveis. E aqui tem um link, eu vou colocar também o link desse vídeo aqui logo depois, né, que eu terminar de gravar. Mas eu subi a minha aplicação que eu desenvolvi nesse repositório, onde eu desenvolvi uma aplicação em Python, que tem a linguagem Python, que calcula uma função de densidade de probabilidade do exemplo que eu dei aqui, né? Dei esse exemplo aqui que é um dos mais famosos, então eu espero que esse link não esteja com problema quando eu enviar, mas já estou aproveitando mostrar o vídeo aqui também. Pode acessar aqui, pode digitar, eu deixei o código público. Então quando a gente roda aqui o código em Python, é um código pequeno, né? Ele é um pouco... não é muito complexo, tem essas bibliotecas aqui, elas fazem já todo o cálculo meio que por debaixo dos panos, então não é tão complexo desenvolver essa aplicação. E aqui, ó, só passando por cima, que seria a média, o desvio padrão, que eu deixei bem comentadinho. Aqui seriam os valores dos limites de integração. Então aqui está indo de -1 até 2. E aqui é mesmo para plotar o gráfico aplicando os valores e depois aqui fazer o cálculo da probabilidade da faixa de valores. Seria a área debaixo da integral definida aqui, né? Ele gerou aqui para mim a área de -1 até 2. Seria a probabilidade do x estar toda nessa margem aqui, que aqui seria 81% ainda. Se eu mudar aqui para, sei lá, colocar o 2 aqui como 0, vamos rodar de novo só para mostrar também que está funcionando, né? Possível de estar, já vê que a faixa ficou bem menor, a probabilidade também ficou bem menor, que o 30% de chance de estar nesse valor. Então, assim, esse algoritmo aqui ele é bem simples, tipo, ele é uma tomada geral da função de densidade de probabilidade, mas os outros algoritmos complexos partem a partir desse. Então, tipo, quando você vai fazer uma análise de machine learning, você vai fazer um aprendizado de máquina, você vai treinar um modelo para fazer previsões um pouco mais profundas, você vai ter que acabar passando pela função de densidade de probabilidade, que seria isso aqui. Então, isso aqui meio que seria o alicerce, né? Para você refinar mais previsões, mais análises dentro do campo da ciência de dados. Bom, então só fechando aqui a minha apresentação mesmo, né? Eu acho que eu consegui passar por cima de tudo, espero ter cumprido todos os tópicos que a professora exigiu que a gente cumprisse aí. O ponto de criatividade que eu consegui pensar seria mesmo esse protótipo aqui de alicerce de cálculo computacional da função de densidade de probabilidade. Pode testar aqui, pode ver que está funcionando. E é isso. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que tenha ficado um bom trabalho. Tchau, tchau.